Oi gente, tudo bem? Eu sou Helene Ciprim e vamos ler A Profecia Celestina, Uma Aventura da Nova Era, de James Redfield. Gente, esse foi um dos primeiros livros que eu li no meu retorno. No meu retorno por quê? Porque desde pequena eu lia muitas coisas assim sobre dimensões, sobre várias coisas assim totalmente diferentes. Eu falava muitas coisas diferentes e de repente eu fui fazer faculdade, levei uma vida normal e parei. E no meu retorno, vamos dizer, para essa vida, para voltar a ser quem eu era, um dos primeiros livros que eu li há muitos anos, há mais de 20 anos, bem mais, foi esse A Profecia Celestina. É um livro simples, é um livro incrível e muito atual. Eles são vários volumes, se você quiser continuar, mas se você ler só o primeiro, você já vai mudar muito a tua vida. E a primeira parte aqui, ele fala de massa crítica, tá? Pra vocês entenderem sobre o que ele fala. Mas eu vou falar para vocês o que é o livro. Inspirado num antigo manuscrito peruano, A Profecia Celestina é uma parábola repleta de verdades fundamentais. O livro contém segredos surpreendentes. São as 9 visões que nos aproximam de uma nova e emocionante imagem da vida humana. A Profecia Celestina vai lhe trazer esperança e muitas surpresas. Você vai perceber como as previsões reveladas nesse livro podem ser associadas aos fatos mais importantes do nosso século e também aos nossos relacionamentos mais íntimos. Obras como esta iluminam nossa compreensão do futuro, nos ajudando a compreender o salto que o homem se prepara para dar quando chegar o próximo milênio. Um livro que surge uma vez na vida e muda tudo para sempre. E eu posso dizer para vocês que, começando por massa crítica aqui, que é primeiro capítulo, é exatamente isso. Ele muda tudo e não tem como voltar atrás. Massa crítica. Subi até o restaurante. Estacionei e me recostei no banco para pensar um pouco. Sabia que Charlene já estaria lá dentro, me esperando para conversar. Mas por quê? Eu não ouvira uma palavra dela em 6 anos. Por que teria aparecido agora, logo agora, que eu me isolara na mata por uma semana? Saltei da caminhonete e me dirigi ao restaurante. Às minhas costas, o último fulgor do poente mergulhava no ocidente, lançando clarões de um âmbar dourado sobre o estacionamento molhado. Um rápido aguaceiro encharcara tudo 1 hora antes, e agora o entardecer de verão parecia fresco e renovado, e devido à luz que se esvaía, quase surreal, uma meia-lua pairava acima. Enquanto eu andava, velhas imagens de Charlene me inundavam a mente. Ainda estaria bonita? Intensa? Como o tempo a teria mudado? E que pensar do tal manuscrito de que ela falara, um antigo artefato descoberto na América do Sul sobre o qual mal podia esperar para me contar? Tenho uma espera de 2 horas no aeroporto, ela dissera ao telefone. Pode se encontrar comigo para jantar? Vai adorar o que diz esse manuscrito. É simplesmente o seu tipo de mistério. Meu tipo de mistério? Que queria dizer com aquilo? Dentro, o restaurante estava lotado. Vários casais esperavam mesas. Quando encontrei a gerente, ela me disse que Charlene já se sentara e me conduziu para uma área em terraço acima do salão principal de jantar. Subi a escada e notei uma multidão em torno de uma das mesas. Na multidão, 2 policiais. De repente, os policiais se viraram, passaram por mim correndo e desceram a escada. Enquanto o resto se dispersava, pude ver por trás dela a pessoa que parecia ter sido o centro das atenções. Uma mulher, ainda sentada à mesa. Charlene. Aproximei-me rapidamente dela. Charlene, o que há? Algum problema? Ela jogou a cabeça para trás com fingida exasperação e se levantou, lampejando o seu famoso sorriso. Reparei que talvez tivesse o cabelo diferente, mas o rosto era exatamente como eu lembrava. Traços delicados, boca grande, os olhos azuis imensos. Você não vai acreditar, ela disse, puxando-me num abraço amistoso. Fui ao banheiro há alguns minutos e enquanto estive ausente, alguém roubou minha pasta. Que tinha dentro dela? Nada de importante. Só alguns livros e revistas que eu ia levar comigo na viagem. Que loucura! As pessoas nas outras mesas me disseram que alguém simplesmente
Entrou, pegou a pasta e saiu. Deram uma descrição à polícia e os guardas disseram que iam vasculhar a área. Talvez fosse melhor eu ajudá-los a procurar? Não, deixa pra lá, não tenho muito tempo e preciso conversar com você. Assenti e Charlene sugeriu que nos sentássemos. Um garçom se aproximou, olhando o cardápio e pedimos. Depois disso, passamos uns 10 minutos, 15 talvez, jogando conversa fora. Eu tentava minimizar meu autoimposto isolamento, mas Charlene percebeu minha vaguidão. Curvou-se para mim e tornou a me dar aquele sorriso. Então, o que é que há com você mesmo? Perguntou. Olhei os olhos dela, a maneira intensa como me olhava. Quer logo a história toda, não é? Sempre, ela respondeu. Bem, é verdade que estou tirando algum tempo para mim mesmo no momento e passando uma temporada no lago. Tenho trabalhado muito e estou pensando em mudar os rumos da minha vida. Me lembro que você falava desse lago. Achei que você e sua irmã iam ter de vendê-lo. Ainda não, mas o problema são os impostos territoriais. Como a região é tão perto da cidade, não param de subir. Ela balançou a cabeça. E que vai fazer depois? Ainda não sei, algumas coisas diferentes. Ela me lançou um olhar intrigante. Parece tão nervoso quanto todo mundo. Acho que sim, eu disse. Por que pergunta? Está no manuscrito. Houve um silêncio enquanto eu devolvia o olhar dela. Me fale desse manuscrito, pedi. Ela se recostou na cadeira como para reunir as ideias. Depois me olhou nos olhos mais uma vez. Acho que falei ao telefone que deixei o jornal há vários anos e entrei numa empresa de pesquisa que investiga mudanças demográficas e culturais para as Nações Unidas. Meu último trabalho foi no Peru. Enquanto estava lá, concluindo uma pesquisa na Universidade de Lima, vivia ouvindo rumores sobre um velho manuscrito que fora descoberto, só que ninguém conseguia me dar nenhum dos detalhes, nem mesmo dos departamentos de arqueologia e antropologia. Quando entrei em contato com o governo para pedir informações sobre isso, eles negaram qualquer conhecimento. Uma pessoa me disse que o governo, na verdade, estava tentando suprimir o documento por algum motivo, embora também, nesse caso, ele não tivesse nenhum conhecimento direto. Você me conhece, ela prosseguiu. Eu sou curiosa. Quando acabou minha tarefa, decidi ficar por lá uns 2 dias para ver o que conseguia descobrir. No início, toda a pista que eu seguia se revelava mais um beco sem saída. Mas então, quando almoçava num café nos arredores de Lima, notei um padre me observando. Passados alguns minutos, ele se aproximou e admitiu que tinha me ouvido fazendo perguntas sobre o manuscrito. Antes, naquele dia, não quis me revelar seu nome, mas concordou em responder a todas as minhas perguntas. Ela hesitou um instante, ainda me olhando intensamente. Ele me disse que o manuscrito remonta a cerca de 600 a.C., prevê uma enorme transformação na sociedade humana. A partir de quando? Perguntei. Das 2 últimas décadas do século XX. Agora? É, agora. Que tipo de transformação deve ser? Perguntei. Ela pareceu embaraçada um instante, depois respondeu com energia. O padre me disse que é uma espécie de renascer da consciência, que se dá muito devagar. Não é da natureza religiosa, mas espiritual. Estamos descobrindo alguma coisa nova sobre a vida humana neste planeta, sobre o sentido de nossa existência. E, segundo o padre, esse conhecimento vai modificar sensacionalmente a cultura humana. Ela fez uma nova pausa, depois acrescentou. O padre me disse que o manuscrito se divide em partes, os capítulos cada um dedicado a uma determinada compreensão da vida. O manuscrito prevê que nessa época os seres humanos vão começar a assimilar essa compreensão em sequência, uma após a outra, como se a gente passasse de onde está agora para uma cultura completamente espiritual na Terra. Eu balancei a cabeça e ergui uma sobrancelha cinicamente. Você acredita mesmo nisso? Bem, ela respondeu. Eu acho... Olha em volta, respondi, apontando as pessoas sentadas no salão abaixo de nós. Esse é o mundo real. Vê alguma coisa se modificando aí? No momento em que dizia isso, ouviu-se uma observação furiosa numa mesa junto à parede mais distante. Uma observação que não conseguia entender, mas que fora bastante alta para emudecer todo o salão. A princípio,
Achei que o distúrbio era outro roubo, mas depois percebi que era só um bate-boca. Uma mulher, aparentando uns 30 anos, levantou-se, encarando indignada o homem sentado do outro lado da mesa. Não, berrou. O problema é que esse relacionamento não está saindo do jeito que eu queria. Entende? Não está saindo, recompôs-se, jogou o guardanapo na mesa e foi-se embora. Charlene e eu nos fitamos, chocados com o fato de a explosão ter ocorrido no mesmo instante em que discutíamos as pessoas abaixo de nós. Por fim, ela indicou com a cabeça a mesa onde o homem ficara sozinho e disse: é o mundo real mudando. Como? Perguntei, ainda desconcertado. A transformação está começando com a primeira visão. E segundo o padre, essa visão sempre aflora inconscientemente a princípio, com uma profunda sensação de inquietação. Inquietação? É. O que é que estamos procurando? É exatamente isso. No início, não temos certeza. Segundo o manuscrito, estamos começando a vislumbrar uma forma de experiência alternativa, momentos em nossas vidas que parecem de algum modo diferentes, mais intensos e inspirados. Mas não sabemos o que é essa experiência, nem como fazer com que dure. E quando ela termina, somos deixados insatisfeitos e inquietos com uma vida que, mais uma vez, parece comum. Você acha que era essa inquietação que estava por trás da raiva da mulher? Acho sim. Ela é como todos nós. Estamos todos em busca de maior realização em nossas vidas e não toleramos nada que pareça nos puxar para baixo. Essa busca inquieta é o que está por trás da atitude da primeiro eu, que caracterizou as últimas décadas e está afetando todo mundo, de Wall Street às gangues de rua. Ela me olhou diretamente. E quando se trata de nossas relações, nós ficamos tão exigentes que as estamos tornando quase impossíveis. Essa observação trouxe de volta a lembrança de meus 2 últimos relacionamentos. Ambos havia começado intensamente e fracassado um ano depois. Quando voltei a me concentrar de novo em Charlene, ela esperava com paciência. O que é exatamente que estamos fazendo com nossos relacionamentos amorosos? Perguntei. Eu conversei um longo tempo com o padre sobre isso, ela respondeu. Ele disse que quando os 2 parceiros num relacionamento são exigentes demais, quando cada um espera que o outro viva no seu mundo, que sempre esteja ali tomando parte das atividades que ele ou ela prefere, surge inevitavelmente uma guerra de egos. O que ela dizia me atingiu. Meus 2 últimos relacionamentos haviam de fato degenerado em brigas de poder. Nas 2 situações, nós nos descobrimos num conflito de compromissos. O ritmo era demasiado rápido. Tínhamos muito pouco tempo para coordenar nossas diferentes ideias sobre o que fazer, aonde ir, que interesse seguir. No final, a questão de quem ia liderar, quem ia dar as diretivas do dia a dia, tinha tornado-se um problema insolúvel. Bom, a gente vai parar por aqui e vamos continuar no próximo etapa, porque nós temos um tempo aqui no Instagram, né? E depois eu passo pro YouTube, mas no YouTube Helenice Prim conversando com Deus. Então, é isso, gente. Continuamos amanhã. Essa carta é muito legal. Essa primeira parte aqui, ele vai contar a historinha, mas depois, quando entrar na primeira visão, vocês vão ficar embasbacados. Sigam comigo, vai ser muito legal.